domínio próprio, amém? Então, nós estudamos os 8 frutos do Espírito, falamos um pouco de cada um nos 8 dias passados, e hoje vamos falar sobre o 9º fruto do Espírito, que é domínio próprio, amém? Então, se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. Hoje também se inicia a festa judaica de Purim, que relembra o dia em que Deus livrou o povo judeu do extermínio planejado por Amã no Antigo Testamento, por meio da obediência de Esther. Amém? Então, Purim simboliza livramento, simboliza uma reversão de decretos e vitória sobre os inimigos de Israel, que é Deus agindo nos bastidores, amém? Essa festa é a comemoração do dia em que o povo de Israel não morreu, mas venceu. O nome Purim vem de sorte, amém? Porque Amã lançou sorte para marcar o dia da destruição do povo de Israel. Mas Deus transformou o dia da morte no dia da vitória, amém? Então, ao mesmo tempo em que se inicia o Purim, a festa de Purim hoje, lá em Israel, nós estamos vivendo um fenômeno mundial, que é a lua de sangue, hoje. Hoje nós temos um eclipse que acho que vai ser mais ou menos de 57 minutos por aí. E a Bíblia fala da lua de sangue como sinal espiritual, amém? Em Joel fala assim, 2:31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, biblicamente, a lua de sangue está ligada a alerta espiritual. E hoje a gente vai viver esse alerta espiritual. Amém? Então, será um tempo decisivo. Nós estamos vivendo em tempos decisivos, chamado ao arrependimento. E é Deus mostrando que governa a história. Antigamente e hoje, ele não perdeu o controle de nada. Então, não é para você gerar medo, mas despertamento. Hoje também está circulando nas redes sociais e nas informações, segundo a NASA, este eclipse terá cerca de 57 minutos em alguns lugares do mundo. E muitas pessoas estão dizendo que pode haver uma instabilidade na internet e também na energia. Então, talvez seja possível um apagão, esperamos muito que não, né? Mas talvez aconteça apagões em alguns lugares do mundo. E a gente realmente não sabe o que vai acontecer, mas a gente acompanha de acordo com, as passagens bíblicas, o que Deus vem falando no Antigo Testamento, o que está acontecendo hoje, porque Deus não faz nada fora, dos seus planos. E isso não é uma profecia, é o que está contando, é o que está sendo comentado e divulgado por pessoas. Esse eclipse lunar, o apagão, mas hoje começa a iniciação da festa do Purim lá em Israel, que é quando Deus deu vitória a Esther e ao povo judeu, aos israelitas. Então também não é coincidência o que está acontecendo hoje no mundo, a guerra de Israel e Irã, que antigamente era um antigo persa, não é verdade? Então, Purim, a festa de Purim quer dizer que Deus livra o significado. A lua de sangue de Deus alerta, que hoje também a gente vai ter uma lua de sangue, amém? E o tempo presente diz, precisamos estar preparados espiritualmente. Então, é exatamente por isso que hoje, além de ser um dia simbólico por causa da festa de Purim, que começa hoje lá em Israel, também é a lua de sangue hoje que começa. Hoje a gente tem esse eclipse. E nós encerramos o estudo dos nove frutos do Espírito. Hoje a gente vai falar sobre o último fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém? Então, bom dia para quem está chegando agora. Shalom, paz do Senhor. A paz, meu irmão. E hoje o nosso devocional é sobre o domínio próprio, que é o último fruto do Espírito. Amém?
A coroa final do Espírito, quando Deus governa suas reações, amém? Então vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que não seja eu a falar, mas para que seja Ele a me conduzir, amém? Se você puder, feche os seus olhos ou entre em espírito e consagre ao Senhor para que Ele venha falar conosco hoje. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer, Pai, por esse mês que começou. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não faz nada fora do teu propósito. Eu te dou honra, te dou glória, te dou exaltação e glorifico o teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu consagro essa live, eu consagro a vida de cada pessoa que está aqui assistindo e a vida de cada pessoa que vai assistir depois, Pai. Pai, que a gente possa cada vez mais se diminuir na Tua presença, que a gente possa cada vez mais se humilhar, Pai, diante o Teu reinado. Diante o Teu reinado que é poderoso e é o único, Senhor. O único Rei poderoso e glorificado. Em que a gente deve, Pai, se humilhar e se diminuir. Porque a honra e a glória é Tua. Pai, eu te agradeço, eu te glorifico essa live, eu peço que o Senhor possa falar através de mim, eu te chamo à tua doce presença, Espírito Santo, para que o Senhor me conduza em cada palavra que sai da minha boca, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor, Pai, a me conduzir em tudo, em cada pensamento, palavra e ação. Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está aqui nessa live, entra nos lares, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, e traz as pessoas para perto da tua vontade, do teu propósito, do teu desejo e da tua palavra que é viva. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essas lives. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui que está aprendendo tanto quanto eu. Senhor, eu me diminuo para que o Senhor cresça. Eu tire, Pai, toda soberba, todo o ego do meu coração, Pai, e traz mais graça, mais amor. E mais mansidão para entender a tua vontade, Pai, e para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra, a sermos semelhança dele. É assim que eu oro, eu te agradeço e te glorifico, Senhor, por esse dia. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então hoje vamos falar sobre o 9º fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Onde a gente vive numa geração de excessos. Amém? Excessos nas palavras, nos estímulos, nos desejos, excessos nas reações. Bom dia para quem está entrando agora. Mas o Espírito Santo não produz excesso, ele produz governo interior. O último fruto do Espírito não é fraqueza, é trono. Amém? É Deus sentado na cadeira das suas decisões. Domínio próprio não é repreensão, é direção. Amém? Não é calar emoções, é ensinar emoções a obedecerem ao Espírito. É por isso que ele fecha a lista dos frutos, porque quem não governa a si mesmo não consegue sustentar nenhum dos outros frutos do Espírito. Amém? Então, domínio próprio ou temperança em algumas Bíblias, a palavra original é a mesma. Domínio próprio e fruto do Espírito. E no hebraico é enkrateia, que quer dizer sobre domínio próprio, fala de controle interior, governo sobre impulsos e autoridade espiritual. Já a temperança fala de moderação, equilíbrio e não viver nos extremos. E é o que nós muitos vivemos hoje. A gente quer viver muito nos extremos. E a gente acha, como eu falei ontem, a gente acha que essas extremidades a gente coloca que é a nossa personalidade forte, mas muitas vezes é o fruto do Espírito que não está agindo ali na nossa vida. Amém? Então, domínio próprio responde: quem manda em mim? Temperança responde: quanto eu me permito? Um fala de autoridade, o outro fala de medida. Então, por isso que é muito importante a gente muitas vezes analisar as escrituras, porque em algumas escrituras falam uma coisa, nas outras escrituras falam outra palavra do tipo domínio próprio ou temperança, mas quando você vai analisar realmente cada palavra, o significado, sempre tem alguma diferença.
Então, os dois falam de maturidade, tanto domínio próprio como temperança. Em Gálatas 5, 22 ao 23, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é domínio próprio, que é o 9º fruto do Espírito. O texto não diz frutos, mas diz fruto no singular. Isso mostra que o Espírito gera um caráter inteiro. Domínio próprio não é talento humano. As pessoas acham que é talento, mas não é. É evidência de que o Espírito governa em você. Amém? Então, quem não governa a si mesmo será governado pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias que estão acontecendo agora. Amém? Em Provérbios 25, 28, fala assim. Quem puder, abra sua Bíblia. Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derribada sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, sem domínio próprio, as emoções entram sem controle. As ofensas entram sem filtro. E o pecado entra sem resistência. Domínio próprio é muro espiritual na nossa vida. Então, sem domínio próprio, o inimigo não precisa de portas, ele só espera você reagir. Então, muitas vezes, não precisa você abrir portas para que o inimigo trabalhe na nossa vida. Mas na sua reação, você pode permitir que ele trabalhe na sua vida. Como você reage de acordo com o que as pessoas fazem, falam e te devolvem. Amém? Então, em 1 Coríntios 9, 27, fala assim. Bom dia para quem está entrando agora. Deus abençoe vocês. 1 Coríntios fala... 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, fala assim. Esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Paulo não está falando de violência, mas ele está falando aqui de disciplina. O corpo quer prazer. O nosso corpo, a nossa carne, ela quer prazer todos os dias. Todos os dias a carne grita por prazeres. Mas o espírito quer propósito. Então, quem é que você está alimentando? Você está alimentando o seu corpo ou você está alimentando o seu espírito? Aquele que você alimenta mais é o que vai mais fluir e acontecer na sua vida. Porque muitas vezes a gente acha que para a gente ter uma vida com Cristo é só ir na igreja e volta para a vida. Ou seja, durante o nosso dia a gente trabalha muito mais do que busca Deus, não é verdade? Então a gente trabalha, estuda, tem família, tem coisa para fazer, muito mais do que a gente alimenta o nosso espírito. Então muitas vezes a nossa carne está sendo alimentada. Então se a nossa carne está sendo alimentada, fica mais difícil de você vencer as batalhas, os conflitos, as confusões, os problemas que vêm, porque a gente está alimentando muito mais a nossa carne. Então, aquele que você alimenta mais é o que cresce e é o que prevalece. E quando vier os problemas, fica mais difícil de você resolver, porque você está sendo muito mais carnal do que espiritual. Só que nós somos corpo, alma e espírito. Então, não ao contrário, nós somos espírito, alma e corpo. Só que a gente está vivendo como corpo, alma e espírito, mas nós somos espírito primeiro. Então, o espírito é o que vem primeiro. A alma em segundo e o corpo em terceiro. Então é um equilíbrio desses três, só que a gente muitas vezes está alimentando muito mais o corpo, a alma em segundo lugar e o espírito em último. Então quando vem os conflitos, as doenças, enfermidades, fica mais difícil da gente vencer, porque a gente está alimentando mais e dando mais cabimento para o nosso corpo. Amém? Então, tudo que você não domina hoje, dominará você amanhã. E essa frase é verdade em 100%. Porque tudo que você não busca dominar hoje, como dominar a sua carne, amanhã ela vai dominar você. Porque a nossa carne, a nossa batalha não é só contra demônios. A nossa batalha é contra a nossa carne, o nosso velho eu que grita, que quer cá todos os dias, ele quer vir para fora. Amém? Então, domínio próprio se manifesta quando você sente raiva, mas você escolhe a paz. Quando você quer responder, mas você escolhe calar.
Quando você quer desistir, mas você escolhe permanecer diante das adversidades do seu dia a dia, das doenças, dos problemas. Amém? É quando você quer pecar, mas você escolhe a santidade. Isso é domínio próprio. Domínio próprio não é ausência de desejo, é presença do governo. E governar aqui é governar a nossa vida, a nossa carne, as nossas emoções e o nosso corpo também. Amém? Então, nós começamos com o primeiro fruto do Espírito, que é o amor, e terminamos com o domínio próprio, que é o nosso estudo de hoje. Então, o amor mostra quem Deus é, no início, no primeiro fruto do Espírito. A gente vinha estudando e o amor, o primeiro fruto, mostra quem Deus é. Mas o domínio próprio mostra quem governa você. Quem é que está governando a sua vida hoje? Faça essa pergunta. Então, o Espírito gera amor para fora, o governo para dentro. Então, nós estudamos os 9 frutos do Espírito. O primeiro foi o amor, que ele gera o amor para fora de nós. Mas o governo é o governo que gera o sentimento para dentro de nós. Então, você hoje governa dentro de você, que é as suas emoções, o seu corpo e o seu espírito, ou você está deixando, simplesmente está indo fluindo, deixando fluir de acordo com o que o mundo está indo? Faça essa pergunta. Amém? Então, sem domínio próprio, o amor vira carência, a alegria vira euforia e a paz vira fuga. A mansidão vira medo. Mas com o domínio próprio, o caráter permanece, a fé se sustenta e a santidade floresce. Amém? O último fruto é o selo da maturidade espiritual, que é o domínio próprio. Então, nesse fruto aqui, nós estamos falando exatamente da maturidade espiritual que cada um de nós vem buscando e adquirindo. Mas realmente nós estamos tendo maturidade no domínio próprio, ou a gente está se deixando levar? Por isso, eu creio, porque como eu falei para vocês, Deus não faz nada fora de um propósito. Até por isso que o fruto do Espírito está nessa ordem. Do primeiro é amor e do último domínio próprio. Amém? Então, para a gente finalizar, vamos fazer uma oração. Eu sempre estou fazendo uma oração no final dessas lives, em cima de cada estudo que está sendo feito, para que o Senhor possa vir falar conosco através dessa palavra. Então, se você puder, concorde no mundo espiritual e diga: eu concordo no mundo espiritual. E depois eu mando essa oração para vocês no grupo que está no link que está no meu perfil do Instagram, tá? Essa oração fala assim: Senhor, eu reconheço que não consigo me governar sem o Teu Espírito. Ensina-me a dominar as minhas palavras, meus impulsos, meus desejos e minhas reações. Que o Teu Espírito reine sobre minha mente, sobre minhas emoções e sobre minhas escolhas. Que eu não viva pelo que sinto, mas pelo que o Senhor diz. Planta em mim o fruto do domínio próprio, para que eu viva em santidade, em equilíbrio e em obediência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, que esse estudo possa ter falado e te ensinado, assim como eu aprendi muito, né? Hoje a gente termina os 9 frutos do Espírito e a partir da manhã a gente já começa no novo assunto. Eu ainda não sei o que é que eu vou falar, mas vamos ver o que é que o Espírito Santo quer que eu traga. Amém? A gente está falando um pouquinho, eu não estou estendendo muito esses estudos para 1 hora, eu estou fazendo normalmente 30 a 40 minutos, porque eu creio que é isso que o Senhor quer até então. Depois, se Ele quiser que eu aumente, eu aumentarei. Mas eu quero que esses estudos sejam precisos, eficazes e que possa falar conosco. Amém? Então, se você veio comigo até aqui nesses estudos do fruto do Espírito, eu creio que você aprendeu assim como eu aprendi e que você possa cada dia mais aprender a dominar, principalmente isso aqui, ó, que é o que é mais difícil, é dominar a nossa carne.
A gente acha que a nossa luta é só contra demônios. Não, não é. É maior a nossa luta, porque demônios a gente chega ali e expulsa no nome de Jesus. Se você tiver autoridade, você expulsa no nome de Jesus. Você pode ir ali, você jejua, você se consagra, e no nome de Jesus, todo demônio tem que sair. Porque o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Mas dominar isso aqui, a sua carne, é muito mais difícil do que você expulsar demônio. Só que o pessoal acha que é só expulsar demônio. Não é. O nome de Jesus é preciso e eficaz para a gente expulsar demônios, para a gente quebrar cadeias, para a gente desfazer maldições. Mas dominar a nossa carne é na nossa decisão. É quando a gente decide que a gente quer deixar que o espírito esteja acima da carne, esteja acima das emoções, que é a nossa alma. Então, dominar a nossa carne é muito mais difícil do que expulsar demônios. E é o que muitos não entendem. O pessoal só acha que nossa briga é só contra demônio. Não é. A nossa carne é muito mais difícil. Só que é quando você mata essa carne com jejum, com oração, com consagração, que os frutos do Espírito, que é o que a gente vem estudando, eles transcendem, eles aumentam, eles crescem. Amém? Então, hoje eu estou entrando em uma consagração. Que se alguém quiser entrar nessa consagração comigo, eu convido vocês para que a gente possa cada vez mais deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Para que a gente não deixe que a nossa carne nos domine. Porque a carne grita. A carne quer gritar, quer devolver o que as pessoas fazem, quer falar mal. A carne quer desejos, quer sexo, quer droga, quer prostituição. Tudo isso a nossa carne quer. A carne quer fazer tudo o que esse mundo hoje fala para a gente fazer. Mas o nosso espírito quer tudo aquilo que Deus colocou na sua palavra para a gente fazer. Que é ir de contra o mundo. E não vos conformeis com as coisas do mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Então, na nossa mente tem que estar fortalecido nos frutos do Espírito. Mas é quando eu mato a carne. É quando eu deixo a carne fraca. E é só com jejum. Então, você aí que não gosta de jejuar, começa a jejuar, começa aos pouquinhos, não dê uma pancada de vez, mas começa aos pouquinhos, para depois, quando você vê, você já vai estar totalmente fortalecido. E aí, tudo que a sua carne pedir, você diz, aqui não. Quem manda aqui tem governo. Aqui tem governo e liderança. E esse governo e liderança é através do jejum, da oração, da consagração, deixando que os frutos do Espírito, eles cresçam cada vez mais na nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Hoje eu creio muito em tudo que Deus deixou pra gente sobre as passagens bíblicas. Então, eu não creio que essa lua de sangue seja por acaso. O Senhor sempre deu lua de sangue quando Ele iria fazer algo através do mundo espiritual. Então a gente tá passando por uma guerra contra a menina dos olhos de Deus e a antiga Pérsia. Amém? E hoje começa a festa de Purim, que é quando Esté venceu, né? Venceu através de uma obediência do Senhor. Eles venceram e o povo judeu não foi exterminado pelas mãos de Amã. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida hoje, que você possa buscar mais o Senhor. Se você quiser entrar nesse propósito de jejum comigo, me chama lá fala comigo nos grupos. Amém? E que Deus abençoe sua vida. Amanhã voltamos com mais um novo assunto. Vamos ver o que é que o Espírito Santo vai trazer. E um beijo no seu coração. Se você puder, compartilha com mais pessoas. E vamos aprender e crescer juntos. Amém? Essa live não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã, se assim o Espírito Santo me permitir.